Sentindo medo, o tema da noite. Medo, se nós perguntarmos, de repente, fizer uma entrevista aqui com 10, 15, 20 pessoas, nós vamos perceber que algumas pessoas, elas têm um medo, mais ou menos, diante de algumas situações, outros um pouco mais forte, e talvez tem outras pessoas que têm verdadeiro pânico diante de situações. Mas, de qualquer maneira, faz parte da nossa natureza humana termos medo. E o primeiro texto da Bíblia que nos fala de medo é logo no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 1 e 2 de Gênesis falam do céu, e lá não tinha medo. Quer dizer que não é do propósito de Deus a gente ter medo. Mas a partir do momento que o ser humano, então, caiu em pecado, é interessante o texto lá em Gênesis 3:10, quando depois que Adão e Eva pecaram, não era para ter comido aquele fruto proibido. Isso é uma narrativa, uma analogia de que assim eles desobedeceram a Deus. Deus agora passeando na viração do dia, no final de tarde, ele diz: Adão, onde você está? E aí aconteceu que Adão se esconde e Deus insiste, e ele disse: Deus, eu ouvi você passeando no jardim, ouvi a tua voz e eu fiquei com medo. Medo porque eu estava nu. Interessante, o nu aqui não é apenas ter vergonha das suas genitálias, não é isso. Na verdade, era um medo de ser transparente, de ser verdadeiro, porque algo aconteceu. E a partir de então, o medo, ele sempre está nos cercando, ele sempre está, parece junto do nosso jeito e da nossa natureza humana. Medo, conforme então uma explicação, medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou ameaça. Essa explicação, na verdade, é de David Cornfield, que escreve o livro Uma Introdução à Restauração da Alma. Nós queremos ver um videozinho que vai nos dar uma ideia bacana como o medo ele nos acompanha, principalmente diante de situações inusitadas. And somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah, yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane, and you can't figure out why you would do that. So you wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. So you get in the van and you're like, oh my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up to 14,000 feet, and somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3. And you go, and you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. Why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Ok, obrigado. Esse tipo de medo é chamado de medo racional. Ele é um medo de proteção. É um medo que ele é aquele friozinho anterior, mas depois, quando a gente executa e tudo dá certo, a gente diz: por que eu tive tanto medo? Esse é o medo chamado medo racional. Esse medo, eu até diria assim, ele dentro desse mundo decaído, onde temos tantos perigos nos cercando, ele é um medo até, eu diria, necessário.
Quando uma criança não tem medo nenhum, na verdade, nós ficamos preocupados. Porque uma criança que não tem medo nenhum, ela vai atravessar a estrada, ela vai pegar a bicicleta, não vai ter limite na velocidade. Então, um pouco de medo é bom. E às vezes um sustozinho para uma criança até necessário, para que ela vai ter um pouco de respeito diante da situação. Esse é um medo racional. Eu sempre, de novo, quando falo desses temas, eu preciso apelar para as psicólogas lá em casa, né, que é a Kátia e a Bárbara. E aí a Bárbara comentou: pai, digamos, todos nós temos um medo que é um respeito diante de cobras. Porque nós sabemos que a cobra, uma picada de cobra, ela pode, se não for rapidinho para o hospital, tomar o soro, pode ter uma consequência maior, não é verdade? E eu vou dizer para vocês, eu tenho medo, muito medo de cobra. Eu não tenho só medo racional de cobra, eu tenho um medo exagerado de cobra. Sabe por quê? Lá em casa, nós somos 11 irmãos, um falecido, entre mentes são 10. Meu pai sempre gostou de ter um terreno grande, lenha, madeira, o rancho, garrafas antigas, velhas, engradados, e aí cacho de banana e todas essas coisas, e um monte de árvores, tranqueiras. Cara, o que tinha de cobra, jararaca, né? Lá em casa, na minha infância, era uma coisa terrível. E de fato, às vezes lá no rancho, de repente dentro de casa, na cozinha, e assim, às vezes cortando um cacho de banana, lá tinha uma cobrinha lá também. Então meu pai sempre dizia, quando pegar um tijolo, olhem antes para ver se não poderia de repente ter uma cobra dentro daquele tijolo que estava lá empilhado. E eu confesso que até hoje, ainda tudo que o pai falou, cuidado, tem uma cobra. Eu tenho medo exagerado de cobra. Eu acho que não precisa ser tanto assim. Mas tenho um medo irracional de cobra. Qual seria? Que de repente eu digo, eu não vou morar mais em casa onde tem chão. Eu preciso morar no mínimo um prédio acima de 10 andares para cima. E olha, e de repente uma cobra ainda é capaz de se enroscar no elevador e de repente ela ainda é capaz de chegar lá em cima no 10º andar. Isso é medo irracional. Está entendendo? Eu diria o primeiro medo racional. Ele, na minha leitura, ele é bom, ele é necessário dentro desse mundo que é tão cercado de perigos. Mas o medo exagerado e medo irracional, ele já é mais delicado. Continuando, gente. Mas o medo racional, ele tem seu espaço. O medo exagerado, irracional, ele gera sofrimento para a pessoa, ele pode gerar sofrimento para outras pessoas. Quando de repente eu tenho tanto medo em relação aos meus filhos, que depois das 5 horas não pode mais sair de casa, e eu gero um sofrimento e não encorajo eles para a vida. Tem um exagero aqui, tá? Ou quando eu não quero mais que meus filhos jamais pisem um gramado, um sítio, qualquer lugar, por causa do medo de cobras. Entende? Ou então eu não gosto que minha esposa dirija, porque eu tenho tanto medo que ela venha se machucar no carro, ou sei lá, então eu crio toda uma situação de angústia, de pavor. Isso são medos exagerados e que muitas vezes levam a sofrimento e até um temor desnecessário, eu até diria, se transformam em ídolos. Bom, gente, alguém na Bíblia, no Salmo 55, narra o seu medo. Vamos ver então, Salmo 55. Salmo 55, nós vamos ver que aqui existe um medo. No versículo 1 ele diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam. Escuta, ó Deus, a minha oração. Deus, escuta a minha oração, não ignores o meu gemido, o meu clamor, ouve e responde-me, porque os meus pensamentos me perturbam. Aqui na verdade já é uma reação. O salmista está com tanto medo, logo ele vai descrever qual é o medo dele. Ele tem tanto medo que ele só consegue ainda dizer: Deus, escuta por favor a angústia do meu coração. E ele diz: meus pensamentos me perturbam. Na oração e súplica é revelado o enorme desejo de ser ouvido e obter respostas. Eu acho que o medo nos leva a essas perguntas. Por quê?
O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? Por que novamente essa situação? E a gente então clama e pergunta, um enorme desejo de ser ouvido e obter resposta para suas perguntas, na verdade, oriundas do medo. Mas também nesse primeiro versículo aqui, aliás, versículo 2, diz: os meus pensamentos me perturbam. É interessante como o medo, essa angústia, ela também leva a uma perturbação de pensamentos. Esses tempos, teve uma situação X, onde uma pessoa passou uma angústia muito grande e ela estava com pensamentos, assim, até de atentar contra a própria vida. E aí a Kátia um dia disse para mim: William, diga para essa pessoa, nesse estado, sob pressão, sob tanto medo, parece que o estresse nos dá conselhos errados. A gente é para desconfiar um pouquinho dos conselhos que a nossa mente gera nesse momento de estresse, de medo, de dor, de angústia. Então, foi bacana. E isso para mim serviu. Também quando alguém tem uma, de repente, eu quero matar, eu vou colar, eu quero me matar, eu vou dar um jeito nisso agora, eu vou resolver essa parada agora, eu vou quebrar a cara do sujeito. Isso são tudo, na verdade, conselhos a partir de um estresse, do medo. Aqui ele diz: os meus pensamentos me perturbam. Nós temos agora o próximo passo, o medo e pânico diante de uma situação real. No versículo 3 ele diz: eu estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Também novamente sob a leitura agora, sob o olhar de um psicólogo, ele vai dizer: esse cara aqui, ele está passando por uma situação tão dramática, que isso aqui já poderíamos dizer que isto é pânico, síndrome de pânico, ou até ataque de pânico. Eu confesso que anos atrás, quando alguém me falava: a pessoa está com síndrome de pânico, eu achava isso frescurada. Quer dizer, isso é na verdade um nome chique para alguém que é medroso ou é apenas um cagão, entende? Então eu pensei assim: cara, chamar isso, cara, sacode a poeira, vamos lá, vamos. Eu não digo mais isso não. Quando eu conheci pessoas que sofrem disso, isso dá taquicardia, falta ar, a pessoa começa a chorar onde ela está, ela não tem mais condições de repente atravessar uma rua, ela vai parar de dirigir pelo pavor que veio sobre ela. Então, gente, quando alguém fala isso, não menospreze, leve a sério. Essa pessoa já tem um sofrimento suficientemente grande por conta daquilo que ela está passando, e não é necessário a gente fazer pouco caso ainda. Isso só aumenta o sofrimento dessa pessoa. Aqui eu tenho a impressão que Davi, esse salmo, pelo tudo indica, é de Davi, ele chegou assim no fim da linha. E aí ele disse alguma coisa. Nesse momento a gente fala alguma coisa, a gente diz alguma coisa. E ele disse assim: se eu tivesse asas, eu voaria para bem longe para achar um repouso. Rápido procuraria um refúgio longe do vendaval e da tempestade. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu lembro aqui de uma pessoa que disse: pastor, se eu pudesse vender as minhas tranqueiras, pegar um avião, um ônibus, ir para o Nordeste ou para um outro país, eu iria. Eu gostaria de sumir para sempre. Eu não suporto mais o meu trabalho, não suporto mais o meu ambiente onde eu vivo, eu gostaria de poder ir embora. Interessante, nesse momento vem o sentimento da fuga. E aqui ele diz: eu pegaria a asa e voaria, eu ia para quê? Para achar um refúgio, descansar um pouquinho, longe do vendaval, longe da tempestade, para que eu pudesse respirar novamente um pouquinho de sossego. Davi, ele tem uma causa bem específica para o seu medo. Descrevendo a causa do medo. Antes de entrarmos nos pontos,
Aqui, novamente, o David Cornfield, ele fala assim, que na falta do amor fundamental, podemos reagir principalmente de duas formas. Na falta do amor fundamental, podemos reagir principalmente de duas formas. Interessante que esse homem aqui, o David Cornfield, ele diz assim, que medo e raiva, na verdade, são origem do mesmo problema. Quando falta o mínimo de um ambiente tranquilo e agradável e seguro como família. Lá na nossa primeira infância, talvez na segunda, até os 10, 12 anos, se o ambiente é confortável, pai e mãe se amam, tem um ambiente gostoso, embora que eu vou dizer para vocês, ambiente perfeito não existe, nem família perfeita. Mas onde tem um mínimo de ambiente, onde se pede perdão, onde se tem algo gostoso junto. Mas tem ambientes, eu vou dizer para vocês, que são tão tumultuados, que parece que quando o pai entra dentro de casa, a mãe sai pela porta dos fundos, os filhos se brigam sempre, um mandando no outro, e sempre problema financeiro, e parece que cada 3 palavras já fechou o tempo novamente. Esse ambiente de estresse, ele vai gerando culpa, medo, raiva, e aí acontece o quê? Aí parece que esses afastamento daquilo que era para ser um ambiente de amor, ele vai se transformando em raiva, onde atacamos o mundo que não nos criou bem. Quem é o mundo? Pai, mãe, empresa, colégio, professor, diretor, vizinhos, amigos. Raiva. Por isso tenho certeza que tem pessoas que têm uma enorme raiva de Deus, de tudo, e sempre são muito raivosas, dando chute em tudo. É uma maneira de também ter lidado com o estresse. O outro lado, onde fugimos, nos defendemos e, final, nos escondemos. Onde o medo parece que não dá para enfrentar, então a gente vai se recolhendo e a gente vai fugindo das situações, dos ambientes, se recolhendo, sempre defendendo, sempre se justificando, qualquer coisa que falar já vai estar na defensiva e finalmente a gente se esconde. Mas nós estamos falando da raiva, estamos falando do medo. Então fugimos, nos defendemos e no final nos escondemos. Davi aqui tem 2 situações bem específicas em torno do medo. Primeiramente, os perigos da cidade. Versículo 9, destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência, brigas na cidade, dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam crime, maldade, destruição impera na cidade, opressão e fraude jamais deixam as ruas. Nós temos aqui alguns tópicos: violência, brigas, crime, maldade, destruição, opressão, fraude. 7 itens. 7 itens que Davi diz, a vida urbana é complicada. Eu podia dizer, cara, um texto de 3.000 anos atrás, podia ser dito hoje, não é verdade? Violência, brigas, crime, maldade, destruição, opressão, fraude. Eu não aguento mais esse estilo de vida. E Davi diz assim, eu não aguento mais, eu tenho vontade de pegar as asas e fugir. E aqui falam de 7 tópicos, quase para cada dia, talvez enfrentando e matando um leão dentro do contexto urbano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele tem uma frustração pessoal. O versículo 12, ele diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia até suportar se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Tem alguns comentários que vão falar do Aitofel, que era um companheiro aí de equipe de Davi, o rei Davi, e ele acabou juntamente com o filho de Davi, o Absalão, fazendo então um levante, uma rebelião contra o seu próprio pai, que era rei. Absalão contra seu pai. Mas Absalão levou Aitofel, então, uns homens de Davi, para ser então aliado de Aitofel. Aqui a frustração ela é bem específica. Alguém
que puxou o meu tapete. A traição é bem específico. A traição, alguém puxou o meu tapete. São duas situações, as frustrações da cidade e uma situação bem específica aqui relacional. Eu acho, conforme alguns textos e pesquisas, que não tem nada que dói tanto como a perda de um filho e depois a experiência de uma traição conjugal. Interessante. Aí continua depois outros itens. Aqui não se trata de uma traição conjugal, mas trata-se de uma traição de equipe, de parceria, de estar junto. Alguém que de repente me abandonou e seguiu outro caminho. Aqui nós poderíamos agora talvez ampliar a tua lista, a minha lista. O que tem gerado medo? O que tem dado um medo exagerado? O que tem dado um medo talvez até irracional? Um outro medo exagerado para mim é a questão financeira. Meu pai é da geração baby boomers, ou na verdade, o pós-guerra daquela época. Para o meu pai, o dinheiro era sempre um problema. Mesmo que ele tinha patrimônio. Não tem dinheiro, vai acabar o dinheiro. Para que tu precisa disso? Quanto é que vai custar? Tipo assim, pai, para quê? De novo? Sabe quando sempre de novo vem um comentário negativo sobre finanças? E eu vou dizer para vocês, Deus tem que me tratar nessa área, porque sempre de novo, também hoje ainda, eu preciso, ai que coisa, que horror, é um medo exagerado. Ser responsável é uma coisa, mas sempre ter medo. Gente, se Deus não cuidar de mim, da minha família, não são 500 mil no banco que vão garantir o meu futuro, porque basta o quê? Alguém ficar 20 dias na UTI, esses 500 mil vão tudo embora. Sabia disso? Então nós precisamos muito mais do que o medo, nós precisamos confiar que Deus vai cuidar da gente. Ele cuidou no passado, vai cuidar hoje, vai cuidar do futuro. Só que esse medo exagerado, qual é o seu medo exagerado? O que tem gerado medo para você? Quais foram as vozes que você ouviu do seu pai, da sua mãe, um professor, uma professora, um pastor, um missionário? Quais foram as vozes que geraram de repente dentro de você também um medo exagerado? Talvez não irracional, mas faz de sempre de novo um problemão. Qual a mensagem que você ouviu de repente sobre a fé? Tem coisas tão horríveis que as pessoas diziam antigamente: cuidado, Deus castiga. E o sino bateu. E aí a gente vai botando crendices. Quais são os medos que afetam a minha vida, a sua vida? Essa lista nós poderíamos continuar, mas aqui nós vimos que Davi tinha dois medos. Uma, a vida da cidade. Eu acho que ela gera medo também, né? Tão bom como é viver, embora que diz que Jaraguá do Sul é a cidade menos violenta do país. Passaram-se 15 dias, eu vi que Camboriú era menos violento, agora já não sei mais também, né? Embora que passaram na Record que era Jaraguá, né? Mas talvez são critérios diferenciados. E ainda assim, a cidade, ela nos causa algumas preocupações. E que tem filhos, certamente se preocupa na questão da droga, da violência. Que tem filha, ainda tem uma preocupação um pouco maior, desculpe, não é uma questão de machismo, mas nosso país é machista e muitas vezes tem um atentado maior aí também. Mas eu queria dizer assim, cuidado, sem medo exagerado, sem medo irracional. Se Deus não cuidar dos nossos filhotes, também não é botar, ele prender eles dentro de casa. Continuamos. O medo então gera conselhos que nos fazem sofrer. Agora vem um conflito interno, o desejo e a sede de vingança. Davi tem vontade aqui de chutar o pau da barraca. Ele diz: olha, aqui a morte apanha os meus inimigos. De surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Quando eu olho isso, eu digo, cara, intenso, né?
Mas vamos olhar isso de uma maneira bacana. Sabe que às vezes é necessário soltar os bichos, né? É vomitar mesmo, bota para fora. Eu tenho hoje mais preocupação para as pessoas que são muito trancadas, que isso leva a uma falsidade, isso não leva a uma honestidade, e às vezes a falta de dar uns berros, ela pode levar inclusive a doenças. Eu acho que muitos cânceres estão ligados à mágoa contida, à raiva contida e talvez medos contidos. Claro, faz parte aqui uma parte do processo. Coloque para fora. Também não está dizendo vai lá, então mata o cara, põe na sepultura e faz ele descer mesmo desaparecer. Não é isso, gente. Mas é falar. Eu tenho vontade de dizer algumas coisas. Diga. É necessário. Daí continua. O segundo ponto. Mas daí ele faz uma escolha. Eu não vou lá pular no pescoço dele, não vou acabar com ele, não vou correr atrás dele, não vou matar ele. Eu escolho buscar Deus que faz justiça. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado. Deus vai ouvir a minha voz. Bote para fora, grite, mas escolha buscar a Deus. O conflito continua. Ele me cuida, Ele me acolhe. Comece a falar isso. Deus não vai te abandonar. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus que reina desde a eternidade ouvirá e castigará. Ele vai fazer justiça, pois jamais mudam a sua conduta e nem tem temor a Deus. O conflito continua, a angústia, a busca. Quanto aos traidores, aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Ele identifica os traidores. Cuide um pouco com quem você faz alianças. Identifique também aqueles que estão por aí. Mas, quanto a esses, deixe. Deus é um Deus da justiça. Isso não é só a justiça tarda, mas não falha. Isso não é só um negócio da boca para fora. Eu creio que cedo ou tarde, Deus ama a justiça. Ele vai fazer justiça. E finalmente, agora versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, farás descer a cova de destruição aqueles assassinos, traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele vai te sustentar. Entregar, queridos, entregar é largar, é abrir mão. Eu sou daquela época que a gente namorava ainda à distância. A Kátia estava em Blumenau 2 anos, eu estava em São Leopoldo, e a gente cada dia, ou cada segundo dia, no mínimo, a gente escrevia uma cartinha para o outro, né? De São Leopoldo para Blumenau, de Blumenau para São Leopoldo. No mínimo 3 ou 4 cartas por semana. Eu lembro que isso era na base ainda de envelope, cartinha, às vezes botava uma folhinha, um beijo, sei lá, e envelope. Eu tinha um monte já de selos em casa. A gente levava isso então lá no correio. Tinha três compartimentos assim que tu tinha que largar, né? Carta internacional, carta interestadual e carta intermunicipal. Então lá eu colocava a cartinha e, né, torcendo, era preciso eu soltar para chegar no endereço. Amados, a fé, ela precisa que você tenha a cartinha, tenha o selo, mas solte. Se ela era para entrar, essa carta era para chegar em Blumenau, e às vezes parece que a gente entrega e a gente puxa, retém, já leva de volta de novo, sei lá, mudou de ideia, ou acha que entregou, mas puxou de volta. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará, te susterá e te sustentará. O item F aqui, o antídoto para o medo é a confiança e fé. O antídoto aqui seria o quê? Medo. A gente acha que o contrário do medo é a coragem, né? Mas o contrário do medo é a fé. Quanto a mim, porém, eu confio
em ti. Eu tenho a impressão aqui que Davi agora, ele começou o seu salmo, versículo 1 a 3. Escuta a minha oração, Deus, não ignore minha súplica, ouve e responde-me, os meus pensamentos me perturbam. Aí ele vai descrevendo toda a sua frustração, a sua raiva, a sua indignação, o medo da cidade, a frustração com o traidor, vai falando, vontade de esganar, e no final ele diz, mas eu, Deus, eu confio em ti. E ele pega uma ponta da corda, a outra ponta da corda, e dá a sensação de que ele fez um nó a partir do seu salmo, então. A gente acha que o Pedro era um homem de pouca fé. Jesus falou isso, né? Porque se ele tivesse tão bem resolvido, certamente ele poderia continuar andando nas águas, né? Por outro lado, o cara foi corajoso. Os outros nem tentaram, né? Vamos ser bem honestos. Os outros ficaram dentro do barquinho. Eu também estaria sentado lá dentro. Então, nesse sentido, Pedro foi ousado. Mas ainda assim, foi o medo que jogou ele de volta. Sabe, gente, medo, o contrário do medo não é coragem, é acolhimento. E quando Jesus, aliás, tem um processo de acolhimento na vida de Pedro que é muito bacana, porque a segunda história, vocês lembram que Pedro disse, Jesus, eu vou te seguir nem que for até a morte. Todos podem te abandonar, mas eu não te abandono. E aí quando Jesus foi levado para o Sinédrio, ele já começou a seguir Jesus mais de longe, e quando entra no Sinédrio, ele se senta lá numa rodinha, onde tem um foguinho, e alguém pergunta, tu não é também um daqueles? Não sou. E depois ele, mas tu é um daqueles? Aí ele começou a praguejar, e ele disse, juro, nunca ouvi falar desse cara, não conheço ele. E aí canta o galo, e aí Pedro chora amargamente, porque Jesus disse, Pedro, tu não é tão forte assim, antes que o galo cante vai me negar 3 vezes. Na verdade, aqui uma tríplice lambança. Jesus então foi crucificado, ele foi ressuscitado, ressuscitou, e passaram alguns dias, lá estavam os discípulos, 7 discípulos estavam pescando, no lago Tiberíades, isso em João 21. Aconteceu que quando Jesus agora novamente vem pela praia, agora não em cima da água, vem pela praia, eles reconhecem o mestre, Pedro mergulha, vai lá, Jesus preparou já um peixinho, eles estão sentados em roda, parece que não falam nada, em algum momento Jesus faz a pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus sabe que eu te amo, então cuida do meu rebanho. A segunda vez, Pedro, tu me amas? Então cuida do meu rebanho. E a terceira vez, Pedro, tu me amas mais do que todas as outras coisas? Jesus, tu sabes, ele começou a chorar e tu sabes que eu te amo. Esse medo, essa tríplice negação e aqui a tríplice pergunta, você me ama? Isso na verdade é a transformação do medo para o acolhimento. Do medo para o acolhimento. Se você tem alguém, um filho que tem medo, acolha, abraça um pouquinho mais esse filho. Se você tem uma esposa que tem medo de você, não diga como tu é medrosa, acolha ela, dê segurança a ela. Se o teu esposo tem medo do emprego, do desemprego, acolha ele. Não diga, mas tu é um frouxo, tu é um banana, né? Isso não ajuda a nada. Então, de fato, do medo, acolhimento. E foi isso que Jesus fez com Pedro. Foi isso que ele fez com Pedro e ele ficou mais forte. E Jesus disse, sobre ti eu quero construir minha igreja. E mais um pouquinho adiante, depois de Pentecostes, o que aconteceu? Foi esse Pedro acolhido por Jesus e pela ação do Espírito ele se tornou ousado e corajoso. Medo, acolhimento, ousadia, coragem. Esse é o processo da restauração. Sentindo medo, sim, medo, proteção, eu acho que é necessário. Mas se você sofre do medo exagerado, do medo irracional, eu preciso dizer para você, isto não é da vontade de Deus. Talvez você tenha que confessar isso diante de Deus também. E talvez eu tenha que dizer até, isso é pecado. Ah, mas credo, eu não fiz nada, isso foi até minha educação, como é que isso é pecado? Eu vou dizer, o que eles fizeram contigo foi pecado, mas o que tu insiste em continuar com aquilo que fizeram com você, isto é história tua sim. É preciso fazer corretamente, trabalhar corretamente em relação àquilo que fizeram comigo. Porque senão eu estou perpetuando alguma coisa pior, eu vou gerar uma geração seguinte depois de medo e pânico. Deus quer tratar os nossos medos, nos acolhendo, nos dando ousadia
e coragem. Mas começa pelo amor. Se Deus te ama tanto, Ele diz que nenhum fio de cabelo é para cair de você, da sua cabeça. Ele é tão detalhista. E se você tem tanto medo, tanto pânico, tanto medo do futuro, você está desqualificando Deus na sua vida. Você está transformando o seu medo num ídolo, a sua esposa no ídolo, o seu marido no ídolo. E isto é pecado contra o primeiro mandamento. Deu para entender a lógica? Eu não quero minimizar, eu não quero fazer pouco caso do seu medo. Mas eu quero dizer, busque ajuda, confesse para um irmão, confesse para Deus. Às vezes precisamos de auxílio terapêutico, sim, para a gente ficar mais forte. Alguém nos acompanha no pequeno grupo, somos amados, e de repente aquele medo desaparece, ele perde sentido. Palavras finais. O oposto do medo não é coragem, mas amor e acolhimento. No relacionamento de confiança e acolhimento, o medo perde a razão de ser. O verdadeiro amor lança fora o medo. 1 João, capítulo 4, 18. O amor é o nosso estado natural a partir da criação. Fomos criados a partir do amor e para sermos amados. Quando esse amor fica bagunçado, nos tornamos vulneráveis à dor, ao medo e à culpa. E a última frase, levar uma vida com medo não é da vontade de Deus, pois Deus é amor. Tudo que passa pelo medo racional, que é uma forma de proteção, normalmente leva ao sofrimento. Tudo que passa do medo racional é um medo que normalmente leva ao sofrimento, seja da gente mesmo ou nas pessoas que nos cercam. E quando o medo fere ou torna-se um meio de manipulação, acaba se tornando um ídolo, pois dou mais temor a ele do que ao próprio Deus. E isto é pecado. Confiança e fé é tarefa nossa. É o que Deus espera de nós, confiança e fé. Porém, cuidar de nós é promessa dele. E Pedro, lá na sua cartinha, imagina o Pedro depois dizendo em 1 Pedro 5,7: lançai toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele vai cuidar de você. Lance todo o medo sobre ele e ele vai cuidar de você. Amém. Abrindo o jogo, uma reflexão sobre a honestidade nos Salmos. Durante 5 semanas vamos conversar sobre pontos importantes que o livro dos Salmos nos apresentam e nos ajudam a ter mais intimidade com Deus. Expressando sentimentos, admitindo erros, sentindo medo, buscando forças, entregando-se a Deus. Domingos, às 19 horas.